Olá! No universo gigante e complexo da computação em nuvem, tem uma pergunta que é fundamental. Quem pode acessar o quê? É aqui que a segurança de verdade começa. Hoje, a gente vai desvendar o guardião principal da AWS, o serviço que basicamente controla todas as chaves do reino, o Identity and Access Management, ou, para facilitar, só IAM. Vamos entender como ele funciona na prática. Para começar, vamos com uma pergunta. Pensa aí, na segurança de um castelo. Seria uma boa ideia entregar a chave mestra, aquela que abre todos os portões, para qualquer um? Claro que não, né? Pois é. Na nuvem, o princípio é exatamente o mesmo. E a forma mais arriscada é justamente essa. Na AWS, o equivalente a essa chave mestra é o usuário raiz, o famoso root user. Essa conta tem poder absoluto, total, sobre absolutamente tudo. Usar essa conta para tarefas comuns do dia a dia é, sem exagero, um convite ao desastre. E é para evitar isso que o IAM existe. E a solução é o IAM. Em vez de uma única chave mestra, o IAM permite criar chaves específicas para cada necessidade. Ele basicamente faz duas perguntas cruciais. A primeira é: quem está tentando entrar? Isso é a autenticação. E a segunda é: ok, essa pessoa ou aplicação tem permissão para fazer o que ela quer aqui dentro? Isso é a autorização. É esse controle duplo que garante a segurança do ambiente. Para a gente entender bem o IAM, primeiro precisamos conhecer seus três componentes principais, as identidades. Elas são, de forma simples, as representações digitais das pessoas e das aplicações que precisam de algum tipo de acesso. O primeiro tipo é o usuário. Pensa nele como uma conta individual, sabe? Para uma pessoa, tipo um desenvolvedor, ou para uma aplicação específica que precisa de um acesso contínuo. Cada usuário vai ter suas próprias credenciais, que são de longo prazo. Agora, imagina ter que gerenciar 10 desenvolvedores que precisam exatamente das mesmas permissões. Seria um trabalho gigantesco configurar um por um, né? É para isso que servem os grupos. A gente cria um grupo, aplica as permissões dele e pronto, é só adicionar os usuários. Todos eles herdam as mesmas permissões na hora. Muito mais simples e eficiente. E por último, temos talvez o conceito mais poderoso do IAM, a função, ou role. Não pensa nela como uma pessoa, mas sim como um chapéu com superpoderes específicos. Qualquer entidade, seja um usuário, uma aplicação ou até mesmo outro serviço da AWS, pode vestir esse chapéu temporariamente para executar uma tarefa. E o mais importante de tudo, as credenciais são de curta duração. É de longe a forma mais segura e flexível de conceder acesso. E aqui a gente vê isso na prática. Olha só. Em vez de dar permissões de administrador para o Bob e para a Susan individualmente, a gente coloca os dois no grupo admins. O grupo é que tem as permissões. Se amanhã entrar uma pessoa nova na equipe, é só adicionar ao grupo e resolvido. É uma gestão que fica simples e que escala muito bem. Ok, até aqui a gente já sabe quem pode acessar. Mas agora vamos ver como o IAM decide se uma solicitação deve ser permitida ou negada. É aqui que a mágica de verdade acontece. Calma, não precisa se assustar com esse diagrama. Vamos simplificar. Olha ali na esquerda. Tudo começa com o principal, que pode ser um usuário ou uma função. Ele faz um pedido, uma solicitação. No centro, o IAM age como um juiz, sabe? Ele avalia as regras que são as políticas. Com base nessas regras, ele toma uma decisão. Pode ou não pode? Se for sim, como a gente vê ali na direita, a ação no recurso é permitida. É esse fluxo que acontece em milissegundos a cada interação na AWS. E qual é a lei que esse juiz, o IAM, usa para julgar? São as políticas. Uma política é, no fundo, um documento de texto que define, preto no branco, o que é permitido e o que é negado. São as regras do jogo. E olha, não precisa ter medo desse formato JSON, não. Uma política é bem simples de ler. Esse exemplo aqui diz o seguinte: o effect é allow, ou seja, permitir. A action é DynamoDB star, que significa qualquer ação no serviço DynamoDB, e o resource especifica exatamente em qual recurso, a tabela chamada books. Resumindo a ópera, permita todas as ações do DynamoDB na tabela books. Viu como é simples? Ok, já entendemos o que e o como. Mas e o porquê? Por que vale a pena investir tempo para configurar o IAM direitinho? A resposta é simples. Os benefícios de segurança são enormes e, na verdade, fundamentais. Olha, os benefícios são muitos. Primeiro, o controle granular. Dá para definir exatamente quem faz o quê, aplicando o famoso princípio do menor privilégio. Segundo, segurança reforçada. É possível exigir a autenticação multifator, aquela camada extra de proteção. Terceiro, integração. Dá para conectar com o sistema de login da empresa, o que a gente chama de federação.
E claro, tudo isso é essencial para atender a normas de conformidade e auditoria. E talvez a melhor parte de todas, o IAM é um serviço essencial da AWS, e por ser essencial, ele não tem custo adicional. É segurança de nível mundial de graça para todo mundo. O custo é literalmente zero. Mas e quando a organização cresce e começa a ter centenas de projetos, milhares de recursos? Gerenciar permissões pode virar um pesadelo. Felizmente, existe uma abordagem mais inteligente e escalável para resolver isso. A abordagem tradicional é o RBAC, o controle de acesso baseado em função. Nele, a gente cria uma política para a função desenvolvedor, outra para analista e por aí vai. Funciona, mas é meio estático. Cada novo projeto exige uma atualização manual das políticas. A abordagem moderna é o ABAC, controle de acesso baseado em atributos. Aqui, as permissões são dinâmicas, baseadas em etiquetas, as famosas tags. Vamos ver como isso funciona na prática. A beleza do ABAC está na simplicidade da lógica. A regra é, se a etiqueta de quem pede o acesso bate com a etiqueta do recurso, o acesso é concedido. Olha o exemplo. A identidade tem a tag Projeto Azul. O banco de dados também. Acesso permitido. O melhor de tudo é que, se amanhã forem criados 1000 novos recursos para o Projeto Azul, basta colocar a tag correta e o acesso vai funcionar na hora, sem que ninguém precise editar uma única linha de política. E para terminar, fica essa reflexão. O modelo tradicional, o RBAC, foca em quem é a pessoa, a sua função. Já o ABAC muda o foco para o contexto, o que ela precisa fazer, algo definido por atributos. Entender o IAM não é só sobre tecnologia, é sobre adotar uma estratégia de segurança que seja, ao mesmo tempo, robusta, flexível e pronta para escalar junto com as ambições de qualquer projeto.